Olá, povo de Deus! Boa noite a todos! Que bom ter a sua presença aqui mais uma vez nesse culto tão especial de quarta-feira, que inclusive é a última quarta-feira do mês de fevereiro. Foi muito maravilhoso estar junto com vocês aí em todas as quartas-feiras de janeiro e de fevereiro. E que Deus seja louvado por sua vida. Que bom que você tirou esse tempinho para estar aqui conosco, para juntos nós refletirmos um pouquinho sobre a palavra de Deus e aprendermos mais algumas lições super importantes para a nossa vida. Bom, antes de tudo, vou me apresentar mais uma vez, quem sabe seja a primeira vez que você esteja aqui com a gente, né? E meu nome é Alana. Eu tenho um canal no YouTube chamado Cristão Declarado, é o Ministério Cristão Declarado, onde eu prego o evangelho através das redes sociais e o canal já conta com mais de 1 milhão de seguidores, para honra e glória de Deus. Eu sou imensamente grata a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. E, bom, moro atualmente na cidade de Xaxim e meu esposo é o pastor distrital aqui da cidade de Xaxim, que fica no oeste de Santa Catarina. Uma cidade maravilhosa, recomendo você um dia a conhecer, porque realmente é muito bom. É uma cidade pequena, mas é uma cidade pequena que tem tudo e é super tranquilo, muito bom mesmo. Bom, meus queridos, antes da gente ir para a parte bíblica, de aprender um pouquinho mais sobre o plano de Deus para nós, eu gostaria que você fechasse os seus olhos para a gente ter uma palavra de oração, tá bom? Amável Senhor, nós te agradecemos porque temos novamente a oportunidade de estarmos na Tua presença, de refletirmos na Tua palavra e aprendermos mais de Ti. Que o Senhor venha cuidar do nosso coração, da nossa mente e que nesse momento o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, que sejamos reavivados pela Tua palavra e transformados pelo Teu poder e que o Espírito Santo sempre venha falar na nossa mente e nosso coração e que possamos ser sensíveis a ouvir a Tua voz todas as vezes que o Senhor quiser falar conosco. Cuide de nós e nos dê um bom restante de semana também e um bom momento também agora aqui para estudarmos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, o versículo que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite é um versículo extremamente conhecido, você conhece, eu acredito que você saiba ele até de cor, e o versículo diz o seguinte, é Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Algumas versões falam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, você sabe. E lendo esse versículo, quem sabe você pare e pense assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, às vezes, pode ser que na sua vida tudo seja mais difícil. E você para e pensa assim, por que para mim tudo parece que tem que ser mais difícil? Por que tem que ser mais complicado para mim, sabe? Parece que as pessoas não sofrem tanto quanto eu. Parece que a vida das pessoas é mais tranquila, é mais leve, é mais cheia de vigor, de saúde, de vitalidade do que a minha. Parece que eu tenho que sofrer mais com família, com dificuldades financeiras, de trabalho, enfim, com intrigas, com traições e com um histórico difícil. E parece que as outras pessoas não. E quem sabe você pare e olhe para sua vida e pense assim, por que para mim as coisas têm que ser mais difíceis? E é exatamente sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite. Quando eu paro e volto na essência do porquê Cristo morreu na cruz, tem até uma frase que eu gosto muito que diz assim, em tempos de crise, a história precisa ser recontada. Então vamos lá. Quando eu me remeto o pensamento à essência do porquê Jesus morreu na cruz, eu novamente chego à conclusão de que o objetivo maior do sacrifício de Cristo não foi para que nós tenhamos completa felicidade e realização terrena, mas para que nós pudéssemos receber o passe livre para um dia herdar a salvação futura e eterna. Então, quando eu chego nessa conclusão, eu compreendo que, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem sabe você pensa assim, tá, mas é coisa ruim que acontece comigo, é coisa difícil, é luta, é peleja, é coisa assim, triste de verdade que acontece na minha vida. Por que isso acontece? Sabe quando Paulo fala que ele tinha o espinho na carne? Que ele diz que era um mensageiro de Satanás para me esbofetear, enfim, tudo mais, e ele continua falando sobre o tal do espinho na carne, só que em outro momento ele também fala que esse espinho na carne
ele deixa entender claramente que essa questão do espinho da carne é uma forma que Deus criou para fazer com que ele ficasse mais perto de Deus. É algo que sempre que ele olhava para aquilo, sentia aquilo, era uma forma de ele sentir saudades do céu. Saudade de algo que ele não viveu ainda, que é a perfeição, que é a alegria completa, que é nunca mais sofrer e nem chorar. E às vezes na nossa vida nós também teremos sempre uma pedra no sapato. E você pensa assim, mas por que, né? Podia ser tão mais tranquila, tão mais fácil a minha vida. Mas existem algumas coisas que Deus permite que nós passemos pelo único objetivo de fazer com que a gente esteja mais perto dele. Porque Jesus fez de tudo e faz de tudo para você se salvar. Mas da mesma forma, Satanás ele não vai medir esforços para fazer com que você se perca. Então existem algumas circunstâncias difíceis que nós passamos na nossa vida que é exatamente da vontade de Deus. Ele permite certas coisas para que nós realmente entendamos que o nosso lar não é aqui. Nós, de fato, fomos criados para criar raízes para cima e não para baixo. Ser crente é realmente a contramão do mundo, não é criar raiz para baixo, mas para cima. Então, quando eu paro e penso sobre as coisas ruins que acontecem na minha vida, eu consigo compreender que o maior plano de Deus, de fato, é que eu me salve. O sonho de Deus não é realmente assim a sua realização total e a sua felicidade, a sua assim, tranquilidade total, terrena. Não, o sonho dele, o sacrifício de Cristo, não foi algo terreno, não foi algo limitado, não foi algo pontual. Foi para garantir para você algo muito maior, eterno, coisa que é completamente diferente da proposta do inimigo. O inimigo sim que quer colocar na sua cabeça e na minha cabeça que a gente precisa ser feliz aqui, agora, se realizar aqui, ser feliz aqui, ter as nossas coisas aqui, os nossos sonhos aqui, e sem ter um vislumbre de algo muito maior, algo eterno. Por isso que a Bíblia mesmo diz em 2 Coríntios que nós devemos fixar os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, sempre que você passar por alguma dificuldade, fixe os seus olhos naquilo que você não vê, não naquilo que você está vendo. Porque o que você está vivendo, aquilo que você está vendo, aquilo que você está passando, aquilo que o seu contexto, o seu histórico agora, sua vida agora, seus problemas de agora, o que você vê é passageiro. Mas o que você não consegue ver, que é o mais importante de todos, é eterno. E também aqui em Romanos, no capítulo 9, no verso 6, diz: não pensemos que a palavra de Deus falhou. A palavra de Deus não falha. E Deus, ele é imensamente interessado na sua salvação. Mas por muitas vezes nós sofremos com uma palavrinha chamada procrastinação. Você já ouviu falar? Procrastinação nada mais é do que você deixar para outro dia aquilo que você tem que fazer hoje, ou aquilo que você pode fazer hoje. E o problema não é procrastinar certas coisas, né, meio que desnecessárias, mas é procrastinar coisas de fato importantes, essenciais, vitais, coisas fundamentais, essenciais para a nossa vida. Como, por exemplo, tomar realmente a decisão de buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque muitas vezes a gente quer que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas, mas nós esquecemos da primeira parte, que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Tem aquele versículo de 2 Crônicas 7,14, né? Que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O problema é que nós queremos que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos ouça do céu e sare a nossa terra, sem que antes a gente realmente
se humilhar e buscar a face dele e se converter dos nossos maus caminhos. Nós queremos inverter os papéis e, como a minha avó falava, colocar a carroça na frente dos bois, né? E é exatamente isso. Nós queremos as bênçãos e não queremos tanto assim compromisso com o abençoador. Por isso que o plano de Satanás é colocar na nossa mente que o que nós vivemos aqui é o tudo. É tudo que a gente vai ter nessa existência. A nossa felicidade se limita apenas para isso aqui que nós vivemos. Por isso que ele coloca na nossa cabeça essa falsa sensação de realização terrena, ao ponto de a gente ficar tão abarrotado de coisas para fazer, de comprar, de vender, de trabalhar, de fazer um monte de coisa e construir, enfim, e focar tanto no aqui e esquecer do porvir, porque ele quer que realmente você entenda que a sua vida é só isso aqui. Você não vai mais ter nada além disso. Por isso que quanto mais tempo ele consegue roubar de você para você não estar com Deus e você não focar na sua salvação, ele vai fazer, abarrotar sua vida de coisas desnecessárias, de futilidades e coisas passageiras, para que simplesmente você fique mergulhado nessa correria, nesse desgaste total e ache que aquilo que você vai viver aqui, aquilo que você vive aqui é o tudo. Mas não é. Fixe os seus olhos não naquilo que você vê, mas o que você não vê, porque o que você vê é passageiro, o que você não vê é eterno. E lembre-se que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Até as nossas dores servem para nos curar. Até as nossas feridas com Deus servem para nos curar. Porque a maior cura que Deus procura de fato fazer nos seus filhos é a cura do coração, é a cura da reconciliação, é a cura do perdão, é a cura do recomeço, é a cura da salvação. Que Deus te abençoe e guarde essa palavra no seu coração. Essa palavra não é para vocês, realmente a palavra é para mim. E eu fico muito feliz por Deus ter esse amor tão infinito de sempre nos aconselhar e nos ajudar, né? Abrir a nossa mente e fazer a gente entender certas coisas que muitas vezes nós não conseguimos compreender e ficamos patinando no mesmo lugar, achando que o que a gente vive aqui é o tudo. Que nós já chegamos lá na fase final, na linha de chegada, mas não é assim. Nós estamos apenas na corrida, não chegamos na etapa final ainda. E na verdade nós nem iremos chegar. Talvez chegaremos por ocasião da morte, mas é um piscar de olhos. Porque a alegria não vai ter fim no céu. Então, foque nisso. Pés na terra e olhos no céu. E lembre que muitas dores que nós temos servem para nos curar. E quando as suas dores te curarem, essas dores e essas cicatrizes vão servir de cura para outras pessoas também. Que Deus te abençoe. E nesse momento eu te convido a fechar os olhos e nós termos uma palavra de oração. Senhor, nós te pedimos sabedoria, nós te pedimos forças e nós te pedimos a tua presença acima de tudo para conseguirmos lidar com as dificuldades e com os problemas e com as circunstâncias dessa vida que às vezes nos deixam mergulhados de fato numa situação difícil, onde a gente não enxerga muito solução, nós não enxergamos motivos, nós não enxergamos o porquê de tantas coisas, mas um dia nós iremos saber o motivo de cada coisa que aconteceu conosco, o motivo do porquê o Senhor permitiu várias situações difíceis para nós. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam e nós cremos nisso, mesmo as nossas dores. Porque nós compreendemos que muitas das nossas dores servem de cura para nós mesmos. Porque às vezes se não fosse por causa dessa dor, nós não estaríamos contigo. Ou às vezes o Senhor usa certas dores para que a gente se aproxime de ti. Porque realmente o teu plano para nós, acima de tudo, não é nos trazer realização terrena, mas nos trazer satisfação e vida eterna. Entregamos nossa vida em tuas mãos e cuide de nós e continue nos ensinando. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus queridos. Que Deus os abençoe muito. Tenha um ótimo restante aí de semana. E se você foi abençoado de alguma forma por essa palavra, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, tá bom? Deus abençoe. Tchau.